Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam ótimos. Essa aula é referente à semana 3 do PET 4. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu tenho alguns recados para dar para vocês, tá? Sobre aquela lista que vocês recebem do anexo 1. E que está acontecendo? Acho que se não me engano foi semana passada, teve alguns problemas no sistema, não sei se alguém apagou, o que foi. Eu sei que eu tive que refazer ela umas 3 vezes, na verdade, porque tudo que eu atualizava, principalmente aquelas pessoas que estão me enviando atrasado, o que está acontecendo? Eu estava colocando na planilha e simplesmente sumia as informações, tá? Então eu peço paciência, aqueles que receberam a planilha e que fizeram os trabalhos e o nome de vocês está constando que não fez o trabalho, você pode me mandar um e-mail, tá? Para eu solucionar isso. Então, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, vocês já sabem, é tranquilo, eu arrumo lá, não tem problema, tá? Então vamos falar sobre o tempo e o clima. Se eu não me engano, a aula passada eu já tinha falado um pouco sobre essa diferença, né? O tempo é o momento, é o estado momentâneo da atmosfera. Então, quando a gente vai fazer uma análise de mudanças, a previsão do tempo, isso refere-se ao que? A dinâmica dos elementos climáticos. Então é algo momentâneo, a gente nunca fala, o clima hoje está quente, é errado, o clima é um estado fixo, né? De acordo com o texto, até tinha falado antes também, é um período de aproximadamente 30 anos. Então, está ocorrendo uma mudança climática, isso é um termo correto. Tá? Está mudando gradativamente o clima por causa do aquecimento global. Esse aquecimento global muito se deve ao aumento das emissões de dióxido de carbono, dentre outros gases de efeito estufa. Obviamente, a atmosfera vai ficar mais quente mesmo. Então, o que a gente analisa, na verdade, principalmente o que a gente sente, na verdade, é o tempo. Tá? Então, essas mudanças que ocorrem não é no clima, é no tempo. Então, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, já o clima já é um estado mais fixo, é uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Tá? Então, não confunda, nunca fale, eu quero saber como é que o clima está hoje. Não, é o tempo, esse é o termo correto. Zonas climáticas. O planeta ele tem uma curvatura, se não me engano, de aproximadamente 23 graus. Isso faz com que as diferentes partes do globo recebam a energia luminosa de forma diferente. Então, aquela região vamos colocar aqui, dentro do círculo polar, ela recebe menos energia solar. A região entre o círculo polar e os trópicos recebe uma quantidade mediana, digamos assim, de forma mais perpendicular a essa energia luminosa. Já a zona intertropical, que é entre os trópicos, recebe mais energia solar. Por isso que nós temos essas zonas climáticas. Então, a zona polar é dentro do ciclo polar, tá? Tanto Ártico como Antártico. Uma dúvida que o pessoal sempre tem, qual que é o termo correto? Falar Antártica ou Antártida? Hoje, os dois estão corretos, tá? Se você falar o continente da Antártida ou Antártica, tá ok, tá correto. Antigamente que tinha a premissão que só a Antártida estaria correta. Hoje não, hoje são os dois termos. A zona temperada tem ao sul e ao norte, né? Ao norte é entre os trópicos de Câncer e o Círculo Polar Ártico, já ao sul, o Trópico de Capricórnio, que inclusive passa no Brasil, e o Círculo Polar Antártico. E a zona intertropical, que é onde está a maior parte do Brasil, né? O interessante aqui é o seguinte, quando a gente vai analisar os diferentes tipos de clima, nós temos, obviamente, no ciclo polar, a predominância do clima polar. Tá? Na zona temperada, eu destaquei aqui, nós temos o clima frio, que também pode vir com o termo subtropical, tá? Eles são bem semelhantes. O temperado, que é aquele clima que tem 4 estações bem definidas, tem um inverno bem definido, a primavera bem definida, o outono e o verão. Tá? Então neva no inverno e no verão faz 40 graus. É o que predomina lá em parte dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, no Japão, na China, em partes da Austrália também. Tá? Esse é o clima temperado, aquele que a gente vê nos filmes, no desenho animado. E normalmente as crianças perguntam, por que aqui não neva no inverno? Por que o outono aqui não é tão bonito, não tem essa folhagem com as cores com alaranjadas, amarelas, né? Algumas espécies até tem aqui no Cerrado, mas por que não é tanto assim? Porque o nosso clima é diferente, né? Obviamente.
E tem também o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo interessante é o seguinte, ele tem o nosso clima aqui no tropical, nós temos um verão que é chuvoso e o inverno que é seco, lá é o contrário. Lá o verão que é seco, o inverno é chuvoso, por isso que o inverno lá faz bastante frio e o verão tende a ter incêndios, é o que está acontecendo, por exemplo, e que acontece a maior parte do ano, na Califórnia, o que acontece também no sul da Europa, é o que acontece também em partes da Austrália, tá? Que é o clima mediterrâneo. Então o clima mediterrâneo não é só no entorno do mar Mediterrâneo, tem também na América do Norte, tem na América do Sul, tá? A parte do Chile também tem clima mediterrâneo e também na Oceania. E a zona intertropical, que é onde nós estamos, nós temos o clima equatorial, né, que é o clima da Amazônia, por exemplo, o tropical, que é o nosso, tá? Depois a gente pode até destrinchar, tem o tropical semiúmido, tem o tropical de altitude, por aí vai, o nosso é o clima tropical semiúmido, que é o típico do clima tropical. Nós temos também o semiárido, que é o que tem lá no sertão do Nordeste, né, que tem a vegetação da caatinga, e o clima desértico, que é de deserto. O climograma é um gráfico que vai nos mostrar duas características principais do clima de uma região, que é justamente a temperatura e a precipitação, a pluviosidade mensal, digamos assim. Então, normalmente os climogramas vêm assim, eles vêm com os meses, né, de janeiro a dezembro, as colunas representam o índice pluviométrico e a linha representa a temperatura. Então, só de observar aqui esse gráfico, eu sei que a gente está lidando com um gráfico que representa o hemisfério norte. Por quê? Porque está vendo que a temperatura mais alta no meio do ano? No hemisfério sul, meio do ano não é o inverno? Então no hemisfério sul, no hemisfério norte, provavelmente. A gente vê que não é um clima desértico, né, que chove o ano inteiro, né, chove bem. As temperaturas vai de 20 graus até 30, não é, se eu não me engano. Não, desculpa, a temperatura não. Ó, perdão, eu estava olhando aqui da precipitação, perdão. Vai de 10 graus a 30, tá? Então não é um clima de 10 não, né? Baixa até um pouquinho, 8 mais ou menos, essa é a média, né? Até mais ou menos 30, você vê que é um clima bastante ameno, até, né? Provavelmente não deve nevar, então não é um clima temperado aqui, né? Ele parece um clima, pode ser um clima mediterrâneo lá no hemisfério norte, é o que mais parece aqui observando esses gráficos. Por que eu sei disso? Por causa dos índices de chuva, né? Por causa da temperatura também, que é amena. A gente não tem aqui um inverno muito rígido, nem um verão tão rígido assim, tá? E chove praticamente o ano inteiro. O mês que mais chove é outubro, e o mês que menos chove é no meio do ano, seria no verão. É o que eu falei, né? O verão chove menos, provavelmente é o clima mediterrâneo, tá? Só observando esse gráfico aqui, a gente consegue ter uma noção do tipo de clima que é. Se fosse um climograma aqui da nossa região, do clima tropical, como é que seria? Essa linha aqui, a curva estaria para baixo no meio do ano, né, porque é o nosso inverno no meio do ano. O meio do ano seria o período que chove menos, porque o inverno chove menos, né, principalmente setembro, agosto, que é esse período que a gente está passando de seca, né, chove muito pouco, né, o índice de chuva seria maior lá para o mês de dezembro, janeiro, que é o nosso verão, né, então faria uma curva assim para baixo e nós teríamos mais ou menos um índice de chuva no verão, né, alto, e no inverno bastante baixo. Esse seria o nosso climograma. Então vamos para as atividades agora. Bom, questão 1. Explica a diferença entre tempo e clima, muito fácil, né? Eu acabei de falar sobre isso. Qualquer coisa pode voltar no texto, que está bem claro lá. Número 2. Sobre as zonas térmicas da Terra, assinale a alternativa correta. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém menor intensidade em comparação às zonas temperadas. Acho que está muito fácil isso aqui, né, gente? Eu, sinceramente, está bem tranquilo. Acho que se eu comentar muito aqui, eu vou contar a resposta. Deixa eu ver. Quanto mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior sua exposição tem. Lembra, meridiano de Greenwich é aquele vertical, tá? Ele influencia em fuso horário, não tem nada a ver com zona climática. O que vai influenciar em zona climática são os paralelos. Nós temos lá os ciclos polares, né, no norte e no sul, ciclo polar ártico e antártico. Nós temos depois o trópico de Câncer ao norte, o trópico de Capricórnio ao sul, e no meio a linha do Equador. Não tem nada a ver com meridiano de Greenwich, certo?
3. Sobre a localização das zonas climáticas, responda. Letra A. Qual zona climática possui maior biodiversidade e por quê? Isso aqui é interessante. É o seguinte. A biodiversidade aumenta em regiões úmidas e quentes. Tá? Então, por isso que a biodiversidade da Amazônia é uma das maiores do mundo. Assim como da Mata Atlântica. É uma biodiversidade muito maior do que do que as regiões desérticas, como o deserto do Saara. É muito maior do que a floresta boreal lá no Canadá e na Rússia, tá? Que é uma região subpolar. Então você tem que analisar o seguinte: qual zona climática vai ter mais energia luminosa, ou seja, vai ser mais quente, e também vai ter mais chuva, vai ter mais umidade. É isso aí que aumenta a biodiversidade. Tá? Muita chuva e muita energia luminosa. B. Em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Em quais? O Brasil sabe que a maior parte está na zona intertropical. Então, entre os trópicos é intertropical. Dos trópicos aos ciclos polares, nós temos a zona temperada. Tá? E acima dos ciclos polares, né, dentro dos ciclos polares, a zona polar. A zona polar já descarto, então aí fica fácil para vocês responderem. São questões bem tranquilas do PET. Lembrando que o PET é o único para o estado de Minas Gerais inteiro, tá? Então, eles não estão pegando muito pesado nisso, não. Eu percebo que vocês não estão tendo dificuldades porque praticamente eu não recebo dúvidas, né, sobre essas questões. Observe, mas se tiver pode mandar, vocês sabem o caminho. Observe o mapa abaixo e responda. Então tem um mapa aqui, né, vou colocar lá no formulário para vocês também, né, de algumas capitais, com tempo, previsão do tempo. Tá? Veja o mapa acima e descreva cidades com previsão de tempo chuvoso. Aí tem até aqui a legenda, chuvoso, isso vai falar o nome da cidade, muito fácil. Não é só a capital não, tá em Marabá, Foz do Iguaçu, Santa Maria, e algumas cidades aí que eles escolheram. B, segundo a previsão do tempo acima, qual cidade com previsão de maior temperatura e a menor? Pô, é só olhar aqui, é muito fácil, né? O vermelho mostrando a máxima, a mínima, de azul, conforme mostra também na legenda. Qual a cidade com maior amplitude térmica? Amplitude térmica, maior variação de temperatura. Então, está perguntando assim, qual a cidade com a maior variação de temperatura? Amplitude térmica é isso, variação de temperatura ao longo de um período. Pode ser analisado a amplitude térmica de um dia, amplitude térmica de um mês, de um ano e por aí vai. Quanto mais úmido, normalmente menor a amplitude térmica, ou seja, menor a variação da temperatura. Quanto mais seco, maior a amplitude térmica. Por isso que muitos de vocês já sabem, o deserto pode fazer 40 graus durante o dia e 0 grau à noite. Seria uma amplitude térmica de quanto? 40 graus. Tá? D. Os dados apresentados no mapa são referentes ao tempo ou ao clima? Muito fácil. Justifique. D. 5. Observe atentamente os dois climogramas. Assinale V para as informações verdadeiras e F para as frases falsas. Tá bem tranquilo aqui. Lembra a dica que eu falei, se é hemisfério sul ou hemisfério norte. Você tem que analisar essa curva aqui de temperatura, tá? Então a linha representa a temperatura, né? Que nesse climograma, por isso que eu confundi aquela vez, esse climograma a temperatura está do lado esquerdo e o índice pluviométrico do lado direito. Tá? Bom, então você tem que analisar a curva aqui, né? Se a curva que está embaixo, as menores temperaturas serão o quê? Inverno, né? A maior curva, né? A maior temperatura vai ser no verão. Então você tem que ver se o verão está no meio do ano ou no meio. Tá? No meio do ano quer dizer, ou no final do ano. Né? Lembre-se que o nosso verão é no final e início de ano, o nosso inverno é no meio do ano, nós estamos no hemisfério sul. Amplitude térmica vocês já sabem o que é, né? Analisar qual que é a cidade mais chuvosa. É só você olhar aqui, né, a barrinha que vai representar aí onde que é mais chuvoso. O que mais aqui que eu posso ajudar vocês? Variação de temperatura, se são distribuídas ao longo do ano, é só analisar o gráfico, né? Se tem uma média de chuvas, né? Na média das barras aqui, se são mais iguais ao longo do ano, ou se tem uma variação muito grande. Né? Se representa o sertão nordestino, clima semiárido. Lembra o seguinte, clima semiárido é que chove muito pouco. Tá? Fica aí meses sem chover. Se aqui no Cerrado, que é clima tropical, fica aí 3 meses sem chover, no sertão às vezes até mais, viu? E a temperatura está mais equilibrada, blá, blá, blá. Aí tem que ver a temperatura. Será que está tão equilibrado assim? Será que tem uma diferença grande? Tá? Então é bem tranquilo, é análise de gráfico, climograma.
E aqui termina então a semana 3, né? Semana que vem eu lanço a última aula então do PET 4. Qualquer dúvida me manda mensagem, ou e-mail. Eu falei para vocês que o e-mail eu consigo ver mais rápido. O aplicativo ele não me mostra notificações, eu não sei porquê, já habilitei 300 mil vezes. E enfim, erros de sistema, né? A gente tem que aprender a mexer com isso. Mas por e-mail eu acho mais tranquilo, mais confiável. E é isso aí, tá? Até a próxima aula e fiquem bem.